Dor lombar. Esse é o sintoma de que você está vivendo errado. Eu sou o Dredd e eu treino empresários e líderes a combaterem o vazio de não viverem uma vida plenamente bem-sucedida em todas as áreas da vida, construindo suas cidadelas interiores para viver uma vida virtuosa como um estoico. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre dor lombar, como você pode resolver esse problema de uma forma simples e prática, e por que a dor lombar não é somente um problema superficial nas suas costas, esconde algo muito mais profundo, que se você não resolver, você não vai conseguir lidar com isso. Beleza? Vamos lá. Então, primeiro, o que é dor lombar e por que ela insiste e persiste na vida das pessoas, né? A gente tem alguns estudos que dizem que entre 70% a 80% da população mundial sofre ou já sofreu com dor lombar. Então, a dor lombar, a lombar é a região mais baixa da nossa coluna. Nós temos a coluna vertebral, que começa aqui em cima, no topo da nossa, na parte de baixo da nossa cabeça, do nosso pescoço, e vai até lá perto do glúteo, né? E nós temos 3 colunas, para ficar didático de você entender. A coluna cervical, a coluna torácica, que é a parte do meio, e a coluna lombar, beleza? E em volta de toda essa coluna existem músculos, né? E na maioria das pessoas, a não ser que seja uma hérnia, o que começa a doer é a musculatura em volta dessa coluna. E a coluna, ela tem exigências diferentes dependendo de qual tipo de coluna a gente está falando. Se for a coluna cervical, precisa de uma coisa. Se for a torácica, precisa de outra, e a lombar precisa de outra. A lombar, especificamente, ela precisa de mais estabilidade, né? E o que é estabilidade? A capacidade dos músculos manterem ela na posição enquanto a gente se mexe, beleza? A coluna torácica precisa de mais mobilidade e a cervical também de estabilidade. Tanto é que você vai ver lutadores de artes marciais ou pilotos fazem bastante exercício da cervical e do pescoço da cabeça para conseguir aumentar a performance e evitar lesão. Por que a dor lombar se tornou uma epidemia e se tornou crônica? Ou seja, você precisa se conformar em viver com essa dor, você precisa arrumar a sua vida de um jeito que você consiga continuar fazendo as coisas que dá para fazer, mesmo com dor lombar. É isso que a gente vai se aprofundar aqui, eu vou te explicar esses pontos mais para frente, mas o porquê que a dor lombar continua. A dor lombar, ela é gerada por um excesso de sobrecarga na parte anterior do corpo, de você ficar na mesma posição. E essa posição é prioritariamente a posição sentada. Vem comigo aqui, ó. Quando eu estou sentado, e a maioria das pessoas passa grande parte do dia assim, né, digitando e fazendo coisas assim, essa posição que eu estou, tá vendo, ó, curvado, é uma mesma posição que eu usaria deitado no chão para fazer o abdominal superior. Então é uma posição que gera uma tensão muito grande na parte anterior do corpo. Quando essa parte ela fica tensa por muito tempo, o meu cérebro simplesmente entende que ela não consegue mais ativar, porque já está ativada há muito tempo e ela não tem mais recurso, e começa a pedir ajuda de outros músculos, que é a parte posterior, para ajudar a sustentar essa postura aqui, beleza? E aí é por isso que a sua lombar começa a doer. Então aqui, a lombar, onde você sente dor, geralmente não é o problema, é o sintoma. A gente precisa entender a origem do problema. A gente tem um agravamento disso em empresários e líderes, porque além de passar muito tempo sentado, essas pessoas, elas têm uma tensão muito grande por várias tomadas de decisões e um dia a dia muito estressante e agitado, que faz com que essa musculatura fique mais rígida ainda mais tensa. Então, um empresário ou um líder que resolver o problema de dor lombar, ele não vai só estar aliviando uma dor física, mas ele vai aumentar os níveis de energia, ele vai aumentar a autoconfiança e ele vai aumentar a performance dele, tanto na vida, no esporte, na saúde, quanto nos negócios. A gente começa a descer algumas camadas para entender a dor lombar, e a gente tem 3 níveis iniciais, né? O primeiro é o nível social. A gente tem uma diferença entre a nossa biologia, o que o nosso corpo evoluiu para fazer, a gente já vai falar mais disso, e
o que a gente tem como convenção social, ou seja, o que a gente aprende através da nossa cultura, do que é praticado nos ambientes que a gente frequenta. Eu vou te dar um exemplo. Ficar de cócoras, caminhar e correr são habilidades ancestrais que o nosso corpo evoluiu ao longo do tempo para fazer. Beleza? Então isso é biológico. Não fazer isso, não conseguir fazer isso, é uma agressão biológica. Agora, o salto que muitas mulheres usaram, né, alguns anos atrás no trabalho, e era vista com maus olhos, as mulheres que não usavam, que tinha a ideia ali de profissional e vários outros aspectos, o salto é uma intervenção social, é uma construção cultural que bloqueia o tornozelo da mulher, pelo fato do calcanhar estar elevado, ela não consegue fazer movimento do tornozelo, e ainda muda o centro de gravidade do corpo da mulher, que aumenta a sobrecarga na lombar, diminui a mobilidade de tornozelo e gera vários outros problemas aqui. Então, percebe que usar salto é uma construção social que não se alinha nem respeita a biologia do corpo feminino. E aí, nesse contraste, começam a surgir os problemas. O segundo ponto que faz com que você não consiga resolver a dor lombar é a hipermedicalização. A gente vive numa cultura, e obviamente é claro o porquê que a gente vive assim, né? De que a gente quer tomar remédio para tudo. E na maioria das vezes quando não precisa, né? Os níveis, as porcentagens de automedicação no Brasil são altíssimas, chega a quase 90%, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde. E a gente começou a querer simplesmente calar a dor. A minha lombar está doendo, eu vou lá e tomo um remédio para dor, só que eu não busco nem entender o porquê que a minha lombar está doendo. E a gente cria uma relação péssima com a dor. Só que o que é a dor? A dor nada mais é do que um alarme. Então, quando você sente dor em alguma parte do seu corpo, é o seu corpo te avisando que tem alguma coisa fora do contexto, fora da naturalidade. E essa dor, ela servia como aviso para os nossos ancestrais fazerem alguma coisa sobre isso, né? De fato, ela não deve impedir você de fazer nada, né? Imagina um caçador-coletor, quando ele torcia um pé. Ele não podia ficar sentado ali esperando, por quê? Porque ele tinha que ir atrás de comida, tinha que se proteger, enfim. Mas a dor era um aviso, cara, tem alguma coisa errada com esse pé, se você não mudar o que você está fazendo, não der um tempo para descansar, vai dar problema. E a gente simplesmente entendeu que a dor é uma coisa ruim e quer silenciar a dor a qualquer custo. E com isso, a gente hipervaloriza a medicação e desvaloriza o entendimento do que o meu corpo está querendo dizer através daquela dor e o que está gerando e causando aquela dor. E aí a gente entra numa camada mais profunda, que é a relação, o conflito e o problema biopsicossocial. O que é biologia, psicológico, social, o ambiente cultural que nós vivemos. Imagina o que seria de um urso polar morando em Salvador, na Bahia. Pensa por alguns instantes. Como que você acha que seria a vida desse urso? Obviamente ele ia sofrer muito, né? Porque o corpo dele não é adaptado para viver naquelas condições e posteriormente ele até morreria. Nós somos o urso polar vivendo em Salvador, que é a vida moderna. Então, nós vivemos num ambiente do qual o nosso corpo não evoluiu para viver. E nunca se viveu tanto tempo, e ao mesmo tempo nunca se viveu tão mal como nós vivemos hoje, em relação à qualidade de vida mesmo. Então, esse aspecto desse conflito entre a nossa biologia e a nossa sociedade, o aspecto social, é o que tem gerado tanto o sofrimento como a dor lombar, por exemplo. A nossa biologia necessita de uma coisa, foi desenvolvida ao longo do tempo para uma coisa, e a nossa sociedade caminhou para outro sentido. Só que a evolução social, a construção social, ela acontece num ritmo muito maior e mais rápido do que a nossa evolução biológica, nossa adaptação seletiva, né? Porque para a gente ter uma mudança biológica, a gente precisa ser empurrado pelo meio e a gente precisa que exista um risco
da sobrevivência daquela espécie para que haja uma adaptação. E na vida moderna, não existe nenhum risco da gente parar de procriar, de ter filho, e nem que a gente continue vivendo. O problema é que a gente vai continuar vivendo cada vez pior, cada vez com mais doença. Mas isso não diminui drasticamente a nossa expectativa de vida e nem faz com que a gente pare de ter filho, entende? Por isso que a gente não se adapta à vida moderna, por isso que a gente não se adapta a ficar sentado na cadeira e várias coisas do tipo. Então é entender isso. E no raciocínio simples, o que a gente precisa fazer é tentar aproximar o nosso corpo, os nossos comportamentos, os nossos hábitos do dia a dia ao que o nosso corpo evoluiu para fazer. Doença de desajuste. Esse é o termo que o Dr. Daniel Lieberman, chefe do Laboratório de Biologia de Harvard, escreveu um livro que eu gosto muito chamado Corpo Humano, onde ele fala dessa trajetória do nosso corpo e a relação entre a vida moderna e a nossa biologia e por que a gente tem tantos desses conflitos e problemas, né? E doença de desajuste é quando um ser vivo está vivendo num ambiente do qual ele não evoluiu para viver. E aí ele começa a ter a doença de não estar ajustado àquele ambiente. Isso tem vários efeitos colaterais. Algumas dessas doenças são diabetes, né? Algumas dessas doenças são hipertensão. Algumas dessas doenças são pé chato, são cárie nos dentes, miopia e a nossa dor lombar crônica. Todas essas coisas, das pequenas às maiores, elas são um desajuste da nossa biologia, do nosso corpo, que é um corpo ancestral, né, ao mundo moderno, a toda essa construção social que aconteceu e que não respeitou nem acompanha a nossa biologia. Então, se você buscar os estudos sobre dor lombar, você vai achar duas coisas impactantes. Primeiro, os estudos sobre causa da dor lombar são muito pequenos em relação aos sintomas da dor lombar. Isso mostra para onde a nossa sociedade está indo. As pessoas estão mais preocupadas com o sintoma do que com a causa. Segundo, o que a gente tem de evidências mais próximas é que o que causa a dor lombar não é você ficar sentado na cadeira, não é a posição sentada em si, mas o excesso de tempo na posição sentada. Tem alguns cientistas mais radicais que eles comparam a posição sentado ao novo ato de fumar, mas alguns acham isso exagero. Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso. Porém, o excesso de tempo na posição sentada, pelo que os estudos apontam, parece ser o grande vilão e causador da dor lombar. Né? Por quê? A gente tem uma explicação mecânica para isso, né? Quando eu estou sentado, além de eu gerar tensão em toda a musculatura da cadeia anterior, como eu te expliquei, a gente tem a inutilização das musculaturas do glúteo e do posterior de coxa. Se você for pensar os nossos antepassados que ficavam de cócoras, forrageando e fazendo coisas, essa musculatura ela tá rígida e quando eu passo muito tempo assim, o meu cérebro ele pode perder a capacidade de dar o comando de ativação. Tanto é que uma coisa que acontece muito com as pessoas que começam a treinar é chamado popularmente de amnésia glútea. A pessoa faz agachamento e o cérebro dela simplesmente não consegue recrutar o glúteo na hora do agachamento. Vamos comparar isso com a posição de cócoras que os nossos antepassados ficavam para forragear e coisas do tipo. Aqui o meu posterior de coxa e o meu glúteo estão muito mais ativos. Então, uma mudança drástica de posição. Outra coisa, o fato de eu estar tenso na parte anterior, eu acabo rodando a minha pelve para frente, assim, ó. E aí, a minha lombar, ela tem uma curvatura natural. Quando a minha pelve vai para frente, ela retifica e vai para uma posição que não é natural dela, aumentando a pressão. Então, os estudos apontam que passar muito tempo nessa posição é o grande problema. E não ficar sentado em si. Você cria uma ideia de que exista, eu não concordo com isso, posições proibidas, movimentos errados e proibidos, mas na verdade isso é só uma cultura para fazer você ficar com medo de se mexer e contratar alguém para te ajudar. Não que você não precise contratar alguém para te ajudar, mas é muito mais perigoso o sedentarismo que o movimento. E exercício errado ou certo é muito relativo, tá bom? Então, a gente precisa expandir nossos horizontes, a nossa consciência em relação ao corpo e o movimento. Agora eu quero te compartilhar um plano simples, em 3 passos, para te ajudar a
se livrar da dor lombar de uma vez por todas. Mas não é de forma superficial, como um remedinho que você toma, passa a dor e depois volta. Não, é um plano que eu quero que você o conheça como o corpo ancestral, que é justamente resgatar as funções naturais do seu corpo e tentar aproximar como você vai se comportar no dia a dia, aliado a como o seu corpo evoluiu para se movimentar. E são 3 pilares, 3 passos simples que eu vou compartilhar com você agora. O primeiro pilar é você trabalhar a mobilidade articular do seu corpo todo. Aqui acontece o primeiro problema, talvez você já tenha vivido isso, né? Você começa a ter dor lombar, e aí talvez você vá no médico. Aí o médico fala, olha, você precisa fortalecer o seu core. Core é linha de cintura, é o nome gourmet para linha de cintura. Aí você fala, tá bom, aí você vai na academia e fala pro personal ou pro professor da sala de musculação. Cara, eu tô sentindo dor na lombar, fui no médico, o médico falou para eu fortalecer. E aí o que ele vai? Começa a passar para você um monte de exercícios de fortalecimento, prioritariamente do abdômen. Beleza? E muitas vezes a sua dor não só não melhora, como piora. Responde aqui nos comentários se isso já aconteceu com você. Por que isso acontece? Lembra que a posição sentado aumenta a tensão na parte anterior e por isso que eu sinto dor na lombar? Essa região já está muito tensa. Se eu vou lá e jogo mais tensão nela com exercício de contração e relaxamento, eu sobrecarrego e pioro a situação. Então, eu preciso fazer fortalecimento? Claro que precisa, em um segundo momento. Da parte anterior, primeiro você precisa diminuir essa tensão com liberação miofascial ou com exercícios de mobilidade para a parte anterior do seu corpo, fazendo uma espécie de reset, ou seja, voltando o seu corpo para um estado menor de tensão na parte anterior, que vai gerar uma sobrecarga menor na parte posterior. Teste para saber se você está com a parte anterior muito tensa é o seguinte, você pode ir para o chão ou você pode fazer em pé numa parede assim, você vai apoiar as 2 mãos na parede, no banco ou no chão e vai empurrar o quadril para baixo assim. Se você sentir dor na lombar fazendo isso, isso é um péssimo sinal, tá bom? Sinal que você não está conseguindo alongar a parte anterior, porque a lombar ela foi chamada para trabalhar no lugar da parte anterior. Deixa eu explicar. Quando você dobra o corpo assim para alongar, você sente alongar a parte de trás, certo? Então, quando eu dobro assim, alonga a parte de trás. Quando eu dobro o contrário, deveria alongar a parte da frente. Se eu estou dobrando ao contrário e não estou sentindo alongar aqui, estou sentindo tensão na lombar, é porque o meu cérebro está recrutando a lombar no lugar da parte anterior, justamente por eu passar muito tempo nessa posição e ter essa tensão. Então, diminuir a tensão na cadeia anterior é a prioridade nesse ponto. Tempo sentado. Você precisa de menos conforto. Eu sei que te venderam a ideia de que você tem que comprar cadeira gamer de 10 mil reais e ficar super confortável e tudo. Tem até marca de cadeira que está relacionada a status, né? Se você é empresário e não tem essa cadeira aqui, ó, você é um empresário que deu ruim, né? Mas pensa comigo. O que gera essa tensão é a posição sentado, o excesso de tempo na posição sentado, certo? Aí eu compro uma cadeira hiper confortável que me faz ficar mais tempo sentado. O que vai acontecer? Vai aumentar o problema, porque o problema é justamente ficar muito tempo sentado. Você tem ideia? Quando eu estou dando aula aqui no estúdio, né, no meu programa Treinamento Estoico, que a gente conecta treinamento funcional de alta intensidade com o ensino prático de estoicismo para você construir um corpo forte, uma mente resiliente e um espírito presente, essa é a cadeira que eu uso. É um banco, um caixote que eu também uso para saltar. É pouco confortável, né? Sim, porque eu fico me mexendo mais tempo, ou sentado no chão, ou trabalhando um pouco em pé. Aqui o lance é o seguinte, talvez você sinta um incômodo nessa mudança, por exemplo, passo o dia inteiro sentado numa cadeira confortável, vou para o chão. Vai ser difícil para você, mas vai fazendo essa transição aos poucos. Não gera uma sobrecarga, uma mudança brusca de uma vez. Mas sentar no chão, que é o que nossos antepassados faziam, é muito interessante porque tem uma ativação maior do centro do corpo e por não ser confortável, justamente você vai mudar mais vezes de posição, que é mais saudável para você. Terceiro e último pilar do nosso plano corpo ancestral. Se você pegar uma foto da coluna, a nossa coluna ela parece uma onda, um S, né? E a gente, nenhum programa de treino tem movimentos ondulatórios para a coluna. Né? É até esquisito a gente pensar em movimento ondulatório, dá até um pouco de vergonha. Você vê como isso está arraigado culturalmente.
Agora, se a coluna vertebral tem vértebras e as vértebras servem para articular a nossa coluna, não fazer movimentos em todos os ângulos, planos e sentidos é a gente subutilizar a nossa coluna, porque se fosse para ela só dobrar e estender, seria um osso e não seria uma coluna vertebral. Então o que a gente precisa fazer é movimentar a nossa coluna em ângulos e planos diferentes, porque a maior e melhor prevenção que tem é preparar o seu corpo para fazer qualquer coisa. E não essa ideia que eu acho bizarra de presta atenção na sua postura, fica assim. Quem consegue passar o dia inteiro prestando atenção na postura? Isso não é só ingênuo, como é ridículo. É melhor você preparar o seu corpo para qualquer postura do que ficar tentando lembrar a postura ideal, até porque não existe uma postura ideal, cada pessoa vai ter uma. E eu quero te trazer um último conceito aqui, que é polêmico, eu sei, mas é importante, eu tô aqui para te ajudar, que é faça mais movimento e menos exercício. E o que isso quer dizer? O seu corpo, ele existe para se movimentar. O movimento existe para o ser humano como cumprimento de demanda. Eu preciso comer, eu vou me mexer. Eu preciso me preservar, eu vou me mexer. E a gente tem cada vez se mexido menos, porque a gente tem a maioria das demandas cumpridas. Só que o que a gente tenta fazer de movimento para melhorar e preservar a nossa saúde, só piora a nossa saúde em grande parte. Pensa comigo, você faz algum esporte, certo? Esporte é uma construção social ou biológica? Você consegue pensar em algum caçador-coletor jogando beach tênis? Ou fazendo alguma coisa do tipo? Não, por quê? Porque o esporte em si é uma construção social. Eu estou falando que você não pode fazer esporte? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que destinar a sua saúde única e exclusivamente ao esporte é um erro, porque o esporte é uma construção social que não está alinhado ao que o seu corpo evoluiu para fazer. O esporte tem o próprio objetivo e as próprias regras, assim como movimentos estereotipados e repetitivos, como a musculação tradicional. Vai te ajudar a construir massa muscular, melhorar a sua estética e tudo, você também pode fazer, também, mas não pode ser o único tipo de trabalho pensando em saúde, performance, capacidade funcional e longevidade. O seu corpo precisa de um campo de movimento que se assemelhe e se aproxime ao que ele evoluiu para fazer. Não estou dizendo que você tem que pôr uma tanga e subir em árvore, não é isso. Mas o nosso corpo evoluiu fazendo certos tipos de movimentos. E isso tem que estar presente na nossa vida para a gente aumentar a nossa performance física, mental e ter mais resultado em todas as áreas da vida. Se você aplicar esses 3 pilares do plano corpo ancestral, que são simples, né? Recapitulando aqui, trabalhar a mobilidade, distensionar a parte anterior do seu corpo. Segundo, diminuir o tempo sentado ou intercalar entre sentado na cadeira, sentado no chão, de pé e variar isso o máximo que você puder. E fazer mais movimento e menos exercício. Treinar o seu corpo para fazer movimentos em ângulos diferentes. Pensar mais em movimento e menos exercício. Você vai conseguir aliviar a dor na sua lombar e ter um corpo mais forte, mais funcional e se conectar com o seu corpo. Porque um dos maiores absurdos é a pessoa precisar olhar no relógio e o relógio dizer como aquela pessoa está se sentindo. A gente se desconectou tanto do nosso corpo que a gente precisa de um relógio para ele dizer o que a gente está sentindo, o que a gente tem que fazer. E eu quero saber qual é a sua dúvida, qual é a sua dor, qual é a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, curte esse vídeo e não esquece de se inscrever no canal. E eu vejo você no próximo vídeo. A vida é um treino. Tamo junto.